Olá, aquele abraço para vocês. Estamos gravando nessa quinta-feira à tarde, por volta de 14 horas. E ontem, no caso quarta-feira, claro, o Bahia meteu 3-1 no Jequié. Abriu com 1-0, o Jequié empatou. No finzinho do primeiro tempo, o gol do Everaldo, cobrando o pênalti. E no finzinho do jogo, o gol de Juan Pablo, estabelecendo, como diziam os antigos, os números definitivos do placar, do marcador. No detalhe, além de vencer o time do Jequié, o Bahia precisou vencer as condições do gramado, que não podem ser aquelas de uma disputa de campeonato de primeira divisão. Olha aí quando se fala de campeonato estadual. Não pode. Eu acho que uma tendência se não dá para ter melhoras dos gramados dos times do interior, disputa o campeonato onde tiver condição. O melhor gramado. Para isso, a federação tem muita gente trabalhando por lá, ganha muito dinheiro, ganha pouco dinheiro, ganha algum dinheiro, e tem os inspetores, isso sempre teve. Então, onde é que tem gramado assim? O de Jiquié, nessa condição, não dá para ter jogo. Nada contra Jiquié, é uma cidade que eu adoro. Tomei muito sorvete ali na praça, tinha um sorvete, ultimamente não tenho ido lá. Gosto muito, tem pessoas amigas fraternais por lá, mas calma. Estamos falando do gramado do estádio, Valdomiro Borges. Então não dá. E não é só lá. Daqui uns dias o Bahia vai jogar no Adalto Moraes. É a mesma coisa. Não mudou tanto. Espero que tenha mudado alguma coisa. Então é o seguinte: o campeonato passa a ser disputado nos estádios que tenham gramado com as condições básicas para uma partida. Já pensou se no show o palco está ruim para o artista cantar? Se ele não está plano, se o cara pode tropeçar num pisão do que é assentado ali, se o microfone não funciona, não pode. Então, estamos em 2025, terceiro milênio, século 21. Que tem que ter patrocínio. Quem é que vai patrocinar vendo uma coisa como aquela? Alto risco para os jogadores do Jiquié, claro, inclusive o do Bahia. E o árbitro não pode fazer nada, porque ele já entra ali condicionado. Não, o jogo é aqui, vai ser aqui. Então, quanto muitas vezes tem chuva em certos estádios, aconteceu isso do São Paulo 3, Corinthians 1 no domingo. O jogo começou com 1 hora de atraso por conta das chuvas. O gramado estava impraticável. É verdade. O gramado também, com sol, sem chuva, o que for, e nessas condições, não permitiria, não deveria ser aprovado para jogo de futebol. Então passa a fazer o seguinte: faz um zoneamento no estádio, e a federação, como eu disse, tem gente suficiente para isso. Só o estádio que tem condição são esses aqui. Os de Salvador, os três, não é? Os três aqui eu estou incluindo Pituaço, quando tiver condição, se é que tem, quando tiver. E os do interior são esses e esses. Se não houver condição, a federação permite ao clube que não vai jogar em sua cidade, porque o campo não permite futebol, escolher um dos três do estádio, ou um dos três de Salvador, ou esse e aquele do interior que tem condição. Fora isso, não tem. Uma observação que faço: foram muitas e muitas pessoas enviando mensagem para mim, no particular, amigos nossos, como é que pode um negócio desse? Falar em como é que pode, também tem o lado do Bahia. Mesmo nessas condições, tomou uma bola na trave que não teve nada a ver com o gramado, aquela coisa de levantar a bola na área e a defesa não funcionar. E o próprio gol que tomou teve a ver com isso. E outra, diante desse gramado que todo mundo já sabia, não é, Rogério Ceni? Você que tem informação de tudo do adversário que vai enfrentar, como é que escala Vitor Hugo? Eu tinha dito antes, disse na nossa live, Vitor Hugo que vinha de inatividade, um jogador veterano que, no tempo que está no Bahia, não mostrou aquele Vitor Hugo que nós conhecemos, por exemplo, do Palmeiras. Podia ser um pouco menos, mas muito menos fica difícil. Vamos que vamos, Diego. Beleza, Bahia então vence, né? Se posiciona ali bem no G4, né? 3-1. Com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Para enfrentar
esse clássico do sábado. Inclusive, a gente vai falar sobre os jogadores. Mais uma vez, falamos muito sobre isso na live de pré-jogo, mas vamos falar também sobre os jogadores que foram poupados, que estarão 100% com certeza para o clássico e devem compor o time titular, assim imaginamos. Afinal, Rogério colocou ontem para jogar o que ele tinha de melhor, na visão dele, claro, para aquele jogo entre os relacionados. Vamos tocar nossa vinheta só para iniciar oficialmente mais esse vídeo aqui do Farol Tricolor, o Farol Tricolor que tá chegando. Essa é a vinheta. Pois é, galera, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor, pedindo de imediato a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar por dentro aí de todas as notícias, dessa força aqui também pro canal. E falando em dar uma força, dá uma olhadinha também no botãozinho de Seja Membro para você fazer parte do nosso clube, aqui com benefícios especiais, tanto no YouTube quanto no nosso grupo de WhatsApp, exclusivo para membros, com notícias antes, durante e depois de cada jogo, comentários e tudo mais. Pá, então foi isso, você já fez aí uma leitura inicial, inclusive sobre essas condições do gramado, que repercutiram bastante, mas a gente teve um Bahia que venceu, que cumpriu o seu dever, né? O Bahia, Isso. sim, na situação de gramado complicada e tudo, mas o Bahia venceu o seu jogo, que era mais importante. E com isso, a gente vê aqui a classificação do Campeonato Baiano, já com o Bahia em segundo lugar, o Vitória é primeiro colocado no momento, tem Bavi no domingo, mas o Bahia já aparece em segundo lugar. É verdade que ainda pode ser ultrapassado, porque a rodada ainda não terminou. A gente vai falar um pouquinho só sobre os jogos também da rodada, mas o Bahia aparece em segundo lugar lá com 8 pontos, 2 triunfos, 2 empates e 2 derrotas. Bom lembrar que esses 2 empates, perdão, e uma derrota. 2 empates e uma derrota foram com o time sub-20 e os 2 jogos que o Bahia jogou com o seu time, que não é nem o titular, mas é um time com os jogadores do elenco principal. O Bahia venceu os 2. Primeiro o Porto aqui na Fonte Nova por 2-0 e ontem o Jequié, lá em Jequié, lá na Terra do Sol. A galera da Embaixada deve ter ficado super feliz também. Muita gente ali na parte reservada para o Bahia. A TV Sim, focalizou ali, muita gente comemorando os gols e tal. Como isso. sempre, embaixadas no interior também dando show. E só para lembrar os jogos que ainda faltam da rodada, hoje ainda tem Juazeirense, Porto, Jacuipense e Colo-Colo. Ou seja, podemos ter modificação aqui, especialmente da Jacuipense. O Porto também pode entrar aí nessa briga, mas é mais difícil. Teria que, para passar o Bahia, teria que ganhar por mais de 3 gols de diferença. Na verdade, por 3 gols de diferença, já empataria ali com o Bahia nos critérios. Mas é muito difícil, mais provável, assim, quem está concorrendo mesmo a tomar o segundo lugar do Bahia provisoriamente é a Jacuipense. Mas a gente já tem o Bahia ali posicionado no G4 com mais solidez do que na outra rodada, né? E já se aprontando para o clássico sem aquela pressão de se eu empatar o clássico eu fico fora do G4 do Baiano, eu vou ter que colocar os principais jogadores. Não é o caso. Bahia já vencendo esses 2 jogos já dá uma respirada na tabela, mas é claro que vai partir para o clássico para vencer e aí talvez até tomar a primeira posição. A diferença de saldo está grande, mas pelo menos já se posicionar ali disputando a liderança do Campeonato Baiano. Como eu sempre digo, é a competição menos importante que o Bahia disputa no ano, mas nem por isso deixa de ter a sua Claro. importância. Então esse aí é o cenário atual da tabela do Campeonato Baiano. Algum comentário, pai? Tudo se ajeitando ali com o Bahia jogando com seu time principal, né? É aquilo que se esperava. O que eu observei também do jogo de ontem foi a diferença para o jogo contra o Porto. O jogo contra o Porto, o Bahia se apresentou mal e ontem o Bahia começou um primeiro tempo que não agradou, mas no segundo tempo mostrou serviço. Ainda assim, vamos e venhamos com as condições de campo, que todo mundo já falou, eu não estou dizendo nenhuma novidade, e todo ano se fala, mas depois dá um toquezinho e fica sem mais. Não, vai começar campeonato baiano, precisamos de divulgação de não sei o quê. Não pode, não pode. O artista nunca se apresenta num palco irregular. Já pensou se o cantor sobe do palco para cantar e tem um buraco logo na frente e onde ele pisa desequilibra? Já pensou uma banda que está se apresentando? É o mínimo que tem que se fazer. Em outros tempos nós já tivemos, quando os campeonatos estaduais, estou falando do campeonato baiano especificamente, não eram tão rentáveis, não tinha tanta gente
bancando o campeonato e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, e parcerias de não sei o que das quantas, jogos na cidade do interior com um bom gramado. O próprio Jequié, do tempo de Tanajura, o pai do Tanajura, foi zagueiro, o pai do Tanajura, o Tanajura velho, era atacante, o filho zagueiro, foi do Bahia, depois o Vitória levou, ele passou a ser auxiliar por aí, eu acho que está fora do Brasil, Flávio. talvez agora. Flávio, exatamente. Bom zagueiro, por sinal. E gente muito boa. Então, nesse tempo, era Tanajura de Lermando, o campo de Jequié oferecia condições, não era isso que está aí, não. Não era isso que está aí. O campo de Feira de Santana era um bom. O de Vitória da Conquista, que não está entre os piores, mas já foi bem melhor, não é? Já desde antes, no estádio dos Eucaliptos e tudo mais. Então, é um pouco mais de cuidado e chegar à federação. Eu sei que é uma situação política, precisa dos votos da Liga do Interior, essa coisa toda, assim como a CBF precisa dos votos das federações, mas chegar e dizer: peraí, o que é que a prefeitura daí pode. As prefeituras estão falidas, mas bancam shows. As prefeituras bancam shows musicais de milhões e milhões do São João e tudo mais, PPP, papapá, o que for, não é de minha conta. Então, banque alguma coisa também no gramado. O Rogério Ceni deu uma ideia boa. Já que a situação é tão séria, bote gramado artificial, grama sintética, o que for, bota uma vez Que a e passa a fazer manutenção é menos manutenção. complicada, exato. Pois é. Mas são coisas que realmente complicam. Bom, dentro desse prisma, o Bahia se apresentou melhor no segundo tempo, com um ajuste realmente na sua própria defesa a partir da saída do Vitor Hugo, e daqui a pouco você vai chamar em detalhes e a gente vai conversando. Beleza, deixa eu chamar de novo aqui nossa tela principal para lembrar a galera que está com a gente de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, é muito importante para o canal, para você receber mais conteúdo e para a divulgação também do nosso trabalho aqui no Farol Tricolor. E deixa eu colocar aqui agora de fundo a escalação do Bahia para a gente tratar. A gente conversou muito sobre a escalação, sobre a interrogação que existia em relação a essa escalação do Bahia, pai, porque a gente não sabia se Rogério ia colocar todos os jogadores, digamos assim, do time principal que ele tinha à disposição lá em Jequié, ou se ele ia fazer algum tipo de revezamento, colocar alguns jovens para ocupar algum dos lugares e tudo mais. Mas ele optou sim por colocar um time mais experiente, mais encorpado, né? Um time que dos que ele tinha à disposição, ele colocou tudo em campo, né? Que ele poderia, né? Daqueles jogadores que estavam lá em Hirona treinando. Só a gente já tinha falado assim que Cauã Davi, por exemplo, e Marcos Vitor certamente jogariam, né? Ali na defesa, e de fato jogaram, porque Cauã Davi está jogando inclusive para o time principal. Mas ele, além disso, ele escalou o que ele tinha de jogadores do time de cima, digamos assim. Por exemplo, ele escalou Eric e Rodrigo Nestor, ele escalou Eric Puga, Biel e Everaldo, né? Então ele escalou realmente o time que ele, Rezende na lateral esquerda e não Caio Roque, que era um jogador dos que não viajou, né, para lá para o Jequié para fazer esse jogo. Então o que aconteceu foi que Rogério realmente colocou em campo o que ele tinha de melhor. E o que ele tinha de melhor na concepção dele foi isso que está aí na tela. Essa equipe de Marcos Felipe, Cauã Davi, Marcos Vitor, Vitor Hugo e Rezende, Acevedo, Eric, Rodrigo Nestor, Biel, Eric Puga e Everaldo, retomando taticamente, voltou a jogar num 4-3-3, né? Porque ali a gente tem claramente a figura de 3 atacantes. E minha dúvida foi aquela: quem é que vai jogar do lado direito, já que tanto o Eric Puga quanto o Biel jogam mais do lado esquerdo? Foi Eric Puga que jogou ali do lado direito, Biel do lado esquerdo e Everaldo mais centralizado. Isso aí a gente pode, inclusive, fazer um elogio, né? O posicionamento de Everaldo. Everaldo esse ano realmente tem jogado mais centralizado e não frequentemente deslocado e cobrindo o lateral do lado direito, muito distante da área. Ele tem jogado mais perto da área e isso, é claro, tem dado alguns frutos interessantes no desenho ali tático, no posicionamento ofensivo e posicionamento da defesa adversária, da diferença que faz você ter um jogador que ocupe mais ali a área, na meia-lua, faça pressão, trombe com os zagueiros, que é o que Everaldo tem feito nesses primeiros jogos da temporada, ao contrário do que acontecia no ano passado, né, pai? Verdade, verdade. A gente sempre falava isso, né? Que Everaldo foi um jogador sacrificado. E agora ele jogando na posição, é visível que ele está mais confortável,
é visível que ele está mais vibrante. Ontem, ele, como capitão, ele deu as ordens. É incomum um capitão de time ser do ataque. Normalmente é zagueiro, ou até meio campo, às vezes até goleiro. Mas ele voltava, comandava, chamava, tentava arrumar ali na frente. E o pênalti, já no fim do primeiro tempo, bateu com muita categoria, com muita frieza, com muito próprio de quem tem uma experiência. E eu acho, há algum tempo nós achamos, eu já com mais convicção ainda, que Everaldo pode contribuir bastante seguindo no Bahia. Até pela nossa teoria, Diego, sem ser Everaldo, o que é que tem aí na praça para trazer? E a que valores? E alguém libera? Essa é a grande questão, não é? Então, veja bem, é bem por aí. Foi por aí. Agora, da escalação, era o que se esperava, você disse bem, mas a grande surpresa foi que ele botou os meninos da base no banco. Os meninos da base, mas Denis Júnior, que não é mais da base, Caio Sim. Roque também nunca foi, e muito menos Iago Felipe. Alguém pode dizer, mas Cauã Davi jogou. Sim, ele é da base, mas já vinha jogando. Sim. Eu digo aqueles que nós criamos uma expectativa, por exemplo, de ver em campo o Jota. Sim. Ao fim do trabalho e na coletiva, o Rogério Ceni disse que era para começar, era para incluir o Jota na partida, mas que numa consulta ao Eric disse que queria ficar até o fim do jogo. E não é de se contrariar a vontade do jogador. Ora, se fosse assim, Tassiano não gostaria de ser substituído no ano passado, vez nenhuma. Biel não gosta de ser substituído. Ontem mesmo ele saiu cabisbaixo. Não é por aí, mas eu, particularmente, não deixaria a Eric até o fim do jogo. Aos 35 do segundo tempo, entre aí Jota e vamos nós. Porque correu risco, até por conta das queixas das condições do gramado do estádio Valdomiro Borges de que é. Ora, se o cara sustentou até ali uma bola daquela, divide uma bola daquela, dá uma pisada diferente, pisa em falso, torce o tornozelo, perdia um jogador importante. No entanto, na própria coletiva do Rogério Ceni, ele falava que ainda por conta disso, que Eric era um jogador para atuar no clássico do sábado, do Bavi. Ele disse isso claramente, tá? Eu tenho aqui anotado as palavras dele. Anotadas as palavras dele. Beleza. Mas vamos que vamos. É isso. Só para falar dos gols também, né? O jogo acho que dá pra gente Vale. resumir como um jogo que teve muitas dificuldades a partir do gramado, né? Sim. Em que o Bahia começou um pouco confuso a partida, né? Demorou um pouquinho Perfeito. para se adaptar, Pra né? engrenar. Para engrenar no jogo, né? Inclusive no primeiro tempo todo teve dificuldades, né? E aí o que E você já quis sair destacou, tocando. inclusive. E Mas quis o que eu sair achei tocando. curioso foi que o primeiro gol do Bahia, que saiu aos 17 minutos com Eric Pulga, né? Foi o goleiro Dejaí, ex-jogador da base do Bahia, inclusive. Sim. Dejaí saiu jogando como se fosse o City, né? Padrão City de saída de jogo, né? Fazendo um passe arriscado que ele botou no pé de Biel. Biel rolou para Eric Pulga, que fez 1-0 aos 17 minutos. E a partir daí o Bahia sofreu com essa bola na trave que você descreveu, no cruzamento na área, um toque de cabeça no chão na trave, não teria chance nenhuma de defesa para Marcos Felipe. E pouco depois, um cruzamento agora vindo do lado esquerdo, que o Thiago Recife se antecipou, né, chegou à frente da defesa do Bahia e tocou na saída de Marcos Felipe para fazer 1-0. Isso aos 26, 25, 1-1, perdão, 25 do primeiro tempo. E o Bahia, aí no final ali, começou a se ajeitar. Teve um lance que Biel se queixou muito de pênalti, né? Que a bola que ele cruzou, a bola bateu no braço do jogador e tava o braço aberto. Juiz próximo ao lance não assumiu essa marcação do pênalti. Mas no lance seguinte, né, um pouco depois, aí foi o lance de Eric Pulga pelo lado direito do campo e no bico da área ele foi visivelmente empurrado, atropelado pelo jogador do Jequié, e esse pênalti já ali nos descontos da primeira etapa, Everaldo converteu, o goleirão nem saiu na foto. Então Bahia terminou com esse 2-1 no primeiro tempo. Já houve a substituição da saída de Vitor Hugo para a entrada de Fred Lippert, bem no jogo Fred Lippert, inclusive. Muito bem. Né? Um menino que tem muita personalidade, né? Se saiu bem assim nos jogos iniciais também, e ontem mais uma vez. Né? E depois o Bahia ainda substituiu a saída de Biel para a entrada de Thiago aos 13. Depois a substituição dupla da saída de Rodrigo Nestor e Eric Pulga para a entrada de Iago Felipe e Juan Pablo.
E Juan Pablo foi premiado ali já nos acréscimos com gol, jogada de Thiago pela direita, ele deu um passe rasteiro, rasteiro vírgula, não um passe quicando, porque o gramado não deixou a bola em rasteira. Então a bola foi quicando, quicando e Juan Pablo chutou ali como pôde. O goleirão tentou defender, mas não conseguiu evitar. E Juan Pablo, grande destaque, né, do gol. Esse jogador da base que é uma joia realmente. Assim, eu já tinha falado isso aqui no Farol, inclusive. Em Sim, termos de qualidade, de potencial, o que eu vejo mais potencial e qualidade é Juan Pablo. Eu vejo o Thiago muito concordo. mais maduro, Jota muito mais maduro, muito mais prontos Sim. para serem utilizados, mas Juan Pablo, em termos de qualidade, para mim é acima de todos eles. E Juan Pablo, com isso, né, o SC Bahia Números, né, uma página no Instagram, no Twitter e tudo no X, né, hoje X, que a gente acompanha também sempre, indicou que o Juan Pablo foi o jogador mais jovem na história do Bahia a fazer gol, superou o recorde anterior de Beijoca, né? Isso. Então Juan Pablo Por ainda meses. conseguiu essa marca. Por meses superou o recorde de Isso. Beijocão. Grande beijoca. É, E ele não deixa de ser uma marca importante, mas é claro que é um longo sim, caminho a ser trilhado aí por Juan Pablo, mas o registro é um registro que fica, né? Do jogador mais jovem perfeito. da história a ter feito gol pelo profissional do Bahia, que mostra também com o quanto. E ele tem uma força impressionante, né? Para um menino de 16 anos, tem uma força física, um Isso. porte físico, né? E que Isso. muita velocidade, ele tem um contra um bom. Eu acho que ele realmente tem tudo para ir longe, cabeça no lugar, né? Se encaminhando corretamente aí, há de dar muitas alegrias, assim como o Thiago, que a gente já fala de Thiago há muito tempo, né? Que ele entra com É, personalidade nos jogos, né? sim. Thiago e Jota eu considero, já falei isso várias vezes, os jogadores mais prontos para serem utilizados no time de cima, porque tem essa maturidade, essa É, personalidade que é muito importante na transição, tanto um quanto o isso. outro tem, incorporam bem, vestem bem a camisa desse time de cima. No fim das contas, esse 3-1 importante, o Bahia Muito. posicionado ali já com a classificação, não vou dizer encaminhado, ainda faltam muitas rodadas, mas ali É. mais próximo da classificação do que naqueles primeiros jogos que o Bahia não conseguiu bons resultados atuando com seu time sub-20, pai. Verdade. Saindo do sufoco que muitos queriam atribuir como uma coisa definitiva, sem levar em conta que o Bahia fez os seus 3 primeiros jogos com o time sub-20. Um ou dois, assim, Marcos Vitor, alguém que entrasse. Do que você falou, Uhum. muito bem, como sempre, de Thiago e de Jota. Sendo que Thiago vem tendo algumas oportunidades que Sim. Jota nem tem. Uhum. Esse é um detalhe. Eu lembro de Thiago, que nós ressaltamos aqui, o Bahia fazendo um jogo terrível contra o Atlético Goianiense, que era lanterna, estava para ser rebaixado e foi. O jogo Uhum. lá, o Bahia tomando 1-0, o Thiago pega uma bola como ponta direita, ontem ele pegou como ponta esquerda, pelo Uhum. lado direito, ontem ele pegou pelo lado esquerdo, cruza aquela bola e Jean Lucas vai lá e empata. Ontem ele fez essa jogada, melhorada inclusive, Foi pela direita tipicamente. também, viu? Foi pela direita também. Só É pra verdade, lembrar. estava Sim, do lado sim. de cá, bem Sim, lembrado, sim, pela sim. direita também, pai, é verdade. E ele joga Sendo mais que pela esquerda. A gente que acompanhou os primeiros é jogos, inclusive, ele joga isso, mais ali caindo pela isso, esquerda, mas é nesses dois lances ele isso. tava pela direita. O lado de campo é que foi diferente, Uhum. por isso que eu Isso. chamei. Isso. Mas perfeito. Então ele faz essa jogada de novo, consciente, joga para a área, ia ser rasteira, mas o campo não permite que fosse rasteira. Foi quicando e o Juan Pablo fez o gol. Aquele lance, por exemplo, que Ratão não conseguiu contra Sim, o Vasco da Gama, quando sim, estava 3-0, metemos dois e era o lance do empate. Mas aconteceu, o Ratão também deu sua contribuição. Mas o que eu sim. digo é um menino inexperiente, menino mesmo, porque tem 16 É, anos, esse é menino mesmo. garotão, vai lá e encara. E não tem esse negócio de jogar, entrar em campo e ficar jogando para trás. Atacante tem que entrar como ele entrou ali. E quando Uhum. ele pegou do lado de campo, ele caminhava com aquela bola e tentava a jogada, procurava o jogo. Atacante não tem que começar a recuar a bola, deixa isso aí para meio campo. Quando tem essa oportunidade ou necessidade, atacante, o nome já diz, tem que atacar. Mas realmente uma presença animadora, animadora. Espero, aliás, ontem teve uma pergunta boa na coletiva, foi uma menina, Uhum. uma repórter, infelizmente eu não lembro o nome, eu vou ouvir de novo para dar o crédito. A pergunta excelente. Aliás, habitualmente, sim, ontem as perguntas foram muito boas. Do qual ela disse, Rogério, seguinte,
você no ano passado disse que não utilizava os garotos porque eles não estavam prontos. E agora, diante das substituições, quando eles entraram, você já pode dizer que eles estão prontos? Ele aí encheu a bola, trouxe elogios assim, rasgados para o Uhum. próprio Fred. Aí, como ele elogiou o Fred, ele não podia deixar de elogiar o Marcos Vitor. Menos, Rogério Ceni, menos. Marcos Vitor, menos. Fez um primeiro tempo fraco, atrapalhado. Não é? O próprio gol que a gente tomou veio de uma falta desnecessária. Ele no combate ao cara, puxa o cara pelo braço. Ele e o cara não tinha nem passado por ele, ele já foi puxando, fez aquela faltinha. Fez um primeiro tempo mais confuso, mas com o Fred houve uma estabilização desse meio aí. Não gostei do Rezende no jogo, mas quando você chamar a escalação, a gente conversa. Beleza. Pedir mais uma vez a galera que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, dá essa força aí pra gente seguir crescendo nesse trabalho. Dá uma olhadinha também no botãozinho de Seja Membro para você fazer parte do Clube do Farol. Importante. Essa Contamos contribuição de com vocês. R$19,99 no mês, né? E você tem benefícios exclusivos tanto aqui quanto no nosso grupo de WhatsApp exclusivo para membros, com comentários antes, durante e depois de cada notícia do nosso esquadrão. Vamos agora para aquele quadro já conhecido aqui, as notas do professor. Fernando Cabu. Tá aí com a vinheta e Valeu, vamos valeu, lá valeu. colocar essa escalação na tela para a gente avaliar jogador por jogador, começando com o goleiro Marcos Felipe, pai. Esteve bem na partida. No início do jogo, alguma coisa assim, meio de lambança, de querer sair tocando. Uhum. Podia ser uma complicação de jogo, mas não foi só ele, foi ele e o movimento ali. Aí eu disse no nosso grupo que era um absurdo, que, usei uma expressão dura, mas foi no grupo da gente, que era burrice. Mas aqui não vou dizer, estou dizendo o que eu disse lá. Não podia sair jogando num campo como aquele. A partir de então, passou a dar bola em profundidade, bolas altas, saindo rapidamente. E houve um lance no segundo tempo, quando nós estávamos metendo 2-1, uma lambança ali, não só dele, mas ele estava no meio, mas salvou bem uma bola que ele enjoou de novo para frente, mas ele se recuperou rápido. Foi, verdade. Não foi tão exigido, mas das vezes que foi chamado, ele se portou bem. Eu dou uma nota 6 para ele no jogo de ontem. Beleza. Laterais, quer dizer, laterais, vírgula, né? Porque um dos laterais é um volante improvisado, que às vezes compôs ali um terceiro zagueiro, às vezes até avançou um pouquinho para o meio de campo. Mas foram assim, a gente mantendo o padrão, Cauã, Davi e Rezende. Cauã Davi bem. Ontem, inclusive, buscando atravessar o meio de campo, chegando mais próximo do lateral adversário, da intermediária. Bem, uma nota 7 para Cauã Davi. Na marcação, ele continua bem. E tem coberto algumas vezes ali o meio, porque ele é zagueiro. Uhum. Então, em alguns lances, quando o adversário faz a transição, ele tem a oportunidade de correr pelo meio, ele cobre bem, e quando a bola chega dele, algumas vezes ele saiu bem também. Eu dou uma nota 7 para Cauã. Sim, Rezende. Fraco, Rezende. No primeiro tempo, fraco, foi elogiado, inclusive, daqui a pouco eu tenho aqui as palavras do próprio Rogério Ceni, disse que que Rezende melhorou no segundo tempo. Só de dizer isso, já viu que não foi essa coisa toda. Mal posicionado, sem jeito no jogo, alguns lances com uma participação aceitável, mas não gostei da atuação do Rezende. Uma nota 4 para ele. Ok, a zaga central inicialmente foi Marcos Vitor, Vitor Hugo, mas se quiser já comentar o jogador que substituiu o Vitor Hugo no intervalo, Fred Lippert entrou no intervalo do jogo e fez toda a segunda etapa. Então Marcos Vitor, Vitor Hugo e no segundo tempo todo foi Fred Lippert, pai. Vitor Hugo, não dá para jogar num campo como aquele. E tem que se ver qual é a situação do Vitor Hugo, viu? Eu não estou vendo, desde que chegou, o Vitor Hugo render para seguir como opção de zaga para o Bahia. Já disse, um jogador que tem uma história boa, jogador que fez nome do Palmeiras, jogou pela Turquia. Eu pensava que quando ele viesse para cá, ele fosse ser aquele cara, um estabilizador. Como eu pensei com o Vitor Cuesta no começo, só que o Vitor Cuesta é muito mais, tem mais idade, está com 36, 37, coisa que vale. Voltando, não esteve bem, só fez o primeiro tempo, mas não esteve bem. Um primeiro tempo também para 3, 4, deixa em 4 aí. E como ele não esteve bem, da mesma maneira, o Marcos Vitor não jogou essa bola toda. Quando o Fred entrou no segundo tempo, parecia que o veterano, que o experiente da zaga era o Fred. Personalidade,
chamando o jogo para si, venha para mim, a bola chegava na área, ele tomava e saía tocando, não mostrou nenhum susto, nenhum medo, até porque o menino da base é acostumado a jogar em campos tipo aquele ali. Uhum, Como eu verdade. disse ontem, Eric Pulga, se for escalado, você disse é leve e tudo isso, mas é acostumado a jogar em estádios Sim, como sim. esse, aí pelo Nordeste, notadamente. Voltando, para Fred, eu dou uma nota 7, estabilizou aquilo, e por conta disso, a nota de Marcos Vitor melhora para 6. 7 para Beleza. um, 6 para o outro. Joia. Meio de campo, Acevedo, Eric, Rodrigo Nestor, pai. Acevedo não estava bem no primeiro tempo, deu uma melhorada aí pelo final daquela etapa, e esteve muito bem no segundo tempo. Acevedo ontem, no segundo tempo, chegou a dar lembranças dos melhores momentos de Acevedo. Eu dou uma nota 7 como estímulo, porque no segundo tempo ele chamou o jogo para responsabilidade, né? Como se diz, chamou o jogo para Sim. responsabilidade. Eric e Rodrigo Nestor. Muito bem, Eric, como sempre, é um jogador que faz valer o porte físico sem ser agressivo, não é? Sabe chegar. O que eu vi ontem é que Eric recebeu umas 2 bolas na frente, no chão. Ele não é tão bom chegando com a bola no chão como quando chega com a bola na cabeça, pelo alto. Então, no Uhum. caso, ele pelo alto chega a fazer gol, mas pelo chão parece que não é muito a dele. Mas não é a função que lhe caiba. É um bônus em relação à sua atuação. 8 eu dou para o Eric. E gostei também da atuação do Nestor, do Rodrigo Nestor. Muito bem, achei o Rodrigo Nestor também muito bem. Para um cara que não está acostumado com isso, pegou um campo daquele, não conhece o time do Bahia, está conhecendo agora os seus companheiros na forma de jogar. Eu achei o Rodrigo Nestor bem. Eu dou uma nota 7 para ele. 7 ou 8, Acho que 7, né? 7. Acho que é o eu Eric acho que mais 7 vai bem, destacado. né? É verdade, é verdade. Beleza. O ataque do Bahia B jogou com 3 atacantes, né? Eric Pulga, Everaldo e Biel. Biel não esteve tão bem, mas teve a participação decisiva do primeiro gol. Então, Uhum. sem dúvida alguma. Aliás, essa é uma coisa que tenho que louvar. Deve ser de treinamento, tomara que seja. O cara pega bem, pega com chances e vê que não é a dele fazer gol, ele espera e passa bem. Aí foi para Ademir, no Sim, lance de tocou para Lúcio, não foi? Lúcio, sim, Para sim. Contra o Lúcio. E Sampaio. ontem foi Biel no lance para Pulga. Sim. Então, uma nota 6 para Biel, até por esse lance. Embora ele não tivesse feito sua grande partida, tenha Sim. sido Mas ele substituído, uma foi nota muito 6 para ele. acionado também no primeiro tempo, Muito. né, Biel? O Bahia jogou Foi. mais pelo lado esquerdo do campo com Biel do que pelo lado direito Isso. do campo com Pulga. Mas Biel É. realmente, sem ser contundente muitas vezes, mas nesse lance participou, tomou a bola, né, antecipou e passou Isso. corretamente para Pulga, então acho que vale. E teve a Isso. presença no Isso. lance. Né? Isso. E para um jogador leve como o Biel, aquele estado do gramado é prejudicial. Prejudica a Exatamente. todos. Mas se é um cara como Everaldo, aquele gramado chama um cara, muitas vezes, um cara Com mais porte. robusto, brigão, mais forte, né? Isso. Que vai bem no tombo. Ali o cara que é mais leve, ele já briga com o gramado, briga com a marcação. Certo. Então, a nota 6 para Biel. Eric Pulga, Everaldo. Eric Pulga, de novo, o melhor do jogo. O melhor do jogo. Muito bem no jogo. Foi escolhido, inclusive, pelo Uhum. pessoal da TVE. Não Sim. é? O melhor do jogo, bem boa presença, combativo, aquele cara que joga bem e continua no combate, não joga bem e bota a mão na cintura e fica assistindo o jogo. Ele participa no segundo tempo, quando os caras estavam 2-1, os caras vieram para cima, ele combatia, fez falta. Uhum. Eu dou uma nota 9 para ele. Eu gostei também da atuação dele. Para mim, ele foi o melhor. Massa. E Everaldo para fechar. 8 para Everaldo. 8 para Everaldo. Muito contestado, cobiçado por quem disse que desistiu. Everaldo que nunca teve interesse em sair do Bahia. Mas aí é uma parte da mídia que achou por bem usar o verbo desistir por parte de quem pretendia. No caso, o que nós temos ali foi um cara que fez o segundo gol àquela altura. De pênalti, mas já se perdeu muito jogo por causa de perder pênalti. Então, e comandou, foi um capitão do jogo. Eu achei que o jogo era para ele e ele se manifestou bem. Beleza. Nota 8 para ele. 8. Beleza. 7, Entraram. A 8. gente já falou de Fred Lippert, quando falou da defesa, mas entraram Sim. também no jogo Thiago no lugar de Biel, Iago Felipe no lugar de Rodrigo Nestor e Juan Pablo no lugar de Eric Pulga. Acho que vale destacar aí os dois meninos que participaram do terceiro gol, né? Não tenha dúvida.
O Juan Pablo entrou aos 42 do segundo tempo, no lugar de Eric Pulga, e fez o gol aos 48 no passe de Thiago. Para matar o jogo, né? O jogo ia até os Pois 51, então é, ainda ficou aberto até o pois final é, e aquele gol realmente foi a pá de cal. perfeito. O Fred Lippert, que é o Frederico Lippert Neto Gomes, que nasceu em 23 de 5 de 2006, no Rio Grande do Sul, e é destro, ele não pode ficar assistindo o Vitor Hugo jogar. Não pode. É menino, é verdade, é menino, vai fazer 19 anos ainda, mas está mostrando que se Rogério Ceni quiser trabalhar jogador da base que tem potencial, como ele próprio disse no fim da transmissão, na coletiva, Sim. do jeito que vai aí, pode ser que o Bahia, num curto prazo, não precise mais contratar jogador de 30, 32, 33 anos. Palavras dele. Então, é uma também. Eu dou uma nota A, não posso deixar por baixo. Uma nota 7 para Juan Pablo, mesmo estando no fim, não dou mais, porque ficou tão pouco tempo em campo. Sim. E dou uma nota 8 para o Fred Lippert, que entrou no segundo tempo e moralizou o miolo de zaga do Bahia. 8 para ele. Só para trazer, Diego, eu Sim. recortei aqui e você está falando, deixa eu ver onde é que está a minha anotação, porque eu vou assistindo o jogo e anotando, coisa de tempo de sala de aula. Aqui, ó. Palavras do Rogério Ceni. Fred entrou numa situação apertada e jogou demais. Rogério Ceni dizer isso para o menino da base é novidade para mim. É novidade para mim. Marcos Vitor também. Não, nem tanto. Segura a onda, porque aí já é Rogério Ceni mais no seu estilo. Os dois fizeram um bom jogo, sim, no segundo tempo, porque Fred segurou a onda. Rezende melhorou no segundo tempo, não achei. Cauã tem algumas coisas para ajustar. Sim, mas jogou bem, porra. Jogou bem. Claro que tem alguma coisa para ajustar. Menino que vem da base, vai para um time titular, tem coisa para ajustar. Nestor esteve bem, Everaldo foi muito importante e as entradas dos meninos. Aí botou Pulga merecidamente eleito o melhor em campo. Bom, palavras dele e é o que a gente aceita, admite diante do que poderia ser uma atuação até mais tranquila do Bahia, caso tivesse feito uns ajustes melhores na defesa. Beleza. Só para completar, entraram também Iago Felipe e Thiago. Alguém com nota? Thiago, sim, porque participou e deu o passe para Sim. o Gol do Juan Juan Pablo. Pablo, mas como o tempo também foi mais curto, um 7 para ele. Iago Felipe, no combate de sempre, teve uma chance de fazer o gol, praticamente atrasou a bola para o goleiro. Sim, verdade. Pegou uma sobra ali, eu digo, vai queimar Sim. no gol, vai dar uma bomba. Se Foi. fosse o menino da base, ia dizer, não, ainda não está pronto. Pô, o Thiago Felipe já está mais pronto até para se aposentar daqui a uns poucos anos. Tomara que Sim. continue jogando, é um batalhador, não tenha dúvida. Entrou, como sempre, motivado, agitando, não tem problema nenhum. Mas uma bola como aquela, Iago, você que já fez gols, inclusive de média distância, tem que calibrar mais o pé ali, porque ali podia ser decisivo para a gente. Beleza. Sem nota. Para terminar, Rogério Ceni. 7, que podia ser 8, se o ajuste fosse melhor no primeiro tempo. Sim. Eu já disse desde antes, tá aí no grupo da gente. Achava um risco o miolo de zaga ser Marcos Vitor e Vitor Hugo. Isso foi antes da bola rolar, pô. A bola era de engenheiro de obras prontas. Não, engenheiro antes da obra começar. Então, não dava. Além de ser um jogador que não mostrou ter sido aprovado ao tempo que anda no Bahia, estou falando de Vitor Hugo, vinha de um tempo inativo por contusão e para jogar no tal gramado daquele, que é verdade isso, não tinha condição de jogar. Então, uma temeridade botar. Por isso, 7 para Rogério Ceni, que podia ser 8. Beleza. Vamos encerrando então aqui esse vídeo do Farol Tricolor. A gente volta com uma live, né, de pré-jogo de Bahia
e Vitória. Esse Bavi que vai ser no sábado. Vamos conversar aí sobre o dia que a gente vai fazer esse pré-jogo, o momento que a gente vai fazer esse pré-jogo, e a gente divulga para vocês no nosso YouTube, nas nossas redes, para que vocês acompanhem esse pré-jogo aí que promete desse Bavi 500, muito falado aí na imprensa. Vamos ver o que é que nos aguarda para esse sábado. Lembrando que não viajaram, só para lembrar, para esse jogo de Jequié, um possível time do Bavi: Danilo Fernandes, Gilberto, Canives, Santiago Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Ademir e Lúcio Rodrigues, ou seja, 11 jogadores. Opa, meu pai caiu justo agora no finzinho, que dão tem essa característica, essa cara de time titular do Bavi, esses 11 jogadores. Então vamos ver se vai ser isso mesmo, ou se é Eric, que ele falou que é um jogador que ele pode utilizar no Bavi, o próprio Eric Puga muito bem na temporada. Vamos ver como é que ele vai armar esse time e conversar sobre tudo isso no nosso pré-jogo live que a gente vai fazer e divulgar aí para vocês antes desse Bavi. Muito obrigado a todos pela audiência, um abraço, a gente volta em breve com o Farol Tricolor. Bora Bahia, até já. Ainda tem um detalhe. Diga. Há uma preocupação sobre Jean Lucas jogar, inclusive do nosso internauta tricolor, meu amigo Maurício, ex-aluno, inclusive, sobre Jean Lucas jogar. Rapaz, Jean Lucas jogar, ainda botou Cauli jogar, porque eles não viajaram, mas vamos esperar. Ainda no detalhe, seu Ricarli Gustavo Gonçalves Batista, apitador do jogo de ontem, 2 pênaltis para você marcar um. Não pode, meu velho. Não pode. Que o seu colega escolhido para apitar o jogo de domingo não fique também com essa postura que você teve ontem. Estava na sua cara. Você viu muito mais esse lance do que o lance... Viu os dois. Mas nesse lance que bateu na mãe, ainda você ficou dizendo que foi na barriga, fazendo gesto. Não pode. Não tem condição de apitar, tem medo de apitar, não apite. Mas você vai para o jogo, marcou. Não tem esse. Como é pênalti para esse daqui, eu não marco. Se fosse pênalti para o outro dali, eu marcava. Foi pênalti. E até fez um bom trabalho em campo. Não sei se é por inexperiência. O outro detalhe: você sabe quando é que vai ter VAR no Campeonato Baiano? Na semifinal, imagino. Pois é, somente na final da competição. É a informação que eu procurei saber antes de fazer o nosso trabalho de hoje. É assim, quer dizer, vai ter um grande clássico domingo. Que quer queira, quer não, sempre tem tititi, tototó, essa coisa toda de toda. Ao ver que com 2 pênaltis, ontem o árbitro só marcou um, imagine sem VAR. Que grande árbitro vai ter para apitar esse grande clássico de domingo, o Bavi 500, tão badalado e tudo, sem VAR. Por quê? Não dá. Aí quer vender bem o campeonato, fica difícil. E não é só o Campeonato Baiano, não. A gente sabe que pela Copa do Nordeste também tem isso, só depois de não sei o quê também. Isso. Mas eu estou falando, cada um, quando foi na Copa do Nordeste, eu falei. E estou falando agora e no Grande Clássico. Podia ser. Não, no Grande Clássico vai ter VAR também. Custa o quê? Não tem dinheiro para pagar o VAR no Clássico? Não é possível. Essa é uma preocupação também para o Grande Clássico de domingo. Aquele abraço, até lá. Bora, Bahia! Bora! Tchau, tchau.